Filipenses, capítulo 1, verso 21. Nós vamos até ler esse texto juntos para iniciarmos nossa reflexão desta manhã. Filipenses 1, 21. Achamos, amém? Amém. Vamos ler então juntos. Diz assim o texto: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como eu disse na reunião ontem do presbitério, o presidente, reverendo Marcos, ele lembrou de irmãos nossos, companheiros, especialmente dele, que partiram. E para muitos parece com um sentimento de derrota, de tristeza, de derrota. Existe a tristeza, sim, existe o pesar, o luto, oramos pelas famílias para que Deus console, mas para alguns parece que fica aquela sensação assim: poxa, mas por que Deus permitiu? Por que Deus não curou? Eles trabalhavam na obra, trabalhavam no reino. Mas quando falam isso, quando nós falamos isso, é que nós colocamos tanto peso nessa vida, tanta importância nessa vida, que parece que essa vida é o céu. Mas essa vida não é o céu. Que parece que essa vida aqui, do jeito que ela anda, do jeito que o mundo caminha, é da vontade de Deus. Mas sabemos que a vontade de Deus não está neste mundo, porque esse mundo vive corrupção, mentiras. É só você lembrar das reportagens aí que cada vez mais se somam, de que numa pandemia, pessoas que têm uma certa autoridade, certo poder, furam a fila. E furam a fila eles, e para alguns que têm mais saúde do que outros que precisam da imunização, mas deixaram para depois, deixaram para a sorte. Esse é o mundo que vivemos. Só estou lembrando desse pedacinho e tantas outras coisas de ruins que estão fora da vontade de Deus. Esse mundo não anda na vontade de Deus. Mas muitas vezes nós olhamos para algumas tristezas, alguns lutos e achamos: poxa vida, por que Deus querendo fazer desse mundo o céu? Esse mundo não é o céu. O céu é onde está Jesus, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso eu quero fazer uma pergunta para você no começo da nossa reflexão. Você sente necessidade de Jesus? Não estou perguntando se você sente necessidade da religião. A minha pergunta é: você sente necessidade da pessoa de Jesus? Nos dias de hoje, nós estamos tão cheios de preocupações com esse tal de Covid, cheios de afazeres ainda, de compromissos, cheios de responsabilidades, e cheios muitas vezes até de nós mesmos. E nós nem percebemos essa realidade, que estamos cheios das coisas deste mundo. Mas a pergunta ainda fica: você sente necessidade de Jesus? Porque estamos tão cheios das coisas deste mundo, por várias vezes, vários momentos, que é difícil discernir o nosso jeito humano de pensar, de fazer as coisas, do jeito de Deus, ou do jeito que Deus quer que nós pensemos e façamos as coisas em nossas vidas. Essa dificuldade, ela existe porque não importa o tipo de país que você nasceu, não importa a cidade onde você nasceu, não importa a casa, a família onde nós nascemos e crescemos, pode ser uma casa cristã ou não cristã, por causa do pecado que habita em nós, por causa da sociedade onde crescemos, sociedade essa que desenvolveu a sua cultura, que desenvolve a sua cultura em meio a pecado, nós adquirimos hábitos, nós adquirimos comportamentos, nós adquirimos linhas de pensamento do nosso viver, e nós adquirimos até questionamentos de vida. Mas tudo isso vem de várias fontes, de fontes familiares, de fontes sociais, de fontes midiáticas, mas a fonte não é Deus, a fonte não é Jesus, a fonte não é da vontade de Deus.
E olha, muitas vezes até nem sabemos que aquilo que está reinando, ou operando em nosso modo de pensar, agir, até religioso, não tem como fonte a vontade de Deus. E achamos que tem. Essa realidade fez com que o apóstolo Paulo, na sua caminhada neste mundo, tempo de trabalho nesse mundo, ele firmou um alvo certo. E qual é o alvo do apóstolo Paulo? Jesus Cristo. Olha o texto que nós lemos. Para mim o viver é Cristo. E até se eu morrer, eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Por que se eu morrer eu estou ganhando? Porque eu vou para Cristo. O meu alvo é Cristo. Na vida e na morte, o meu alvo é Cristo Jesus. Assim, o apóstolo Paulo afirma o que realmente todos nós precisamos nesta vida, nesse caminhar. Nós precisamos de verdade ser cheios, ou sermos cheios de Jesus Cristo. Esse também deve ser o nosso alvo, porque tem muitas pessoas que são cristãs, só que não sentem necessidade de Jesus Cristo, porque estão cheios de outras coisas. Como você se lembra, você vai lembrar aí da história de Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo não viveu toda a sua vida desde criancinha como um servo de Cristo, como uma pessoa fiel e ligada a Cristo Jesus. Não, o apóstolo Paulo começou a viver para Jesus já adulto. Ele começou a viver para Jesus quando ele foi confrontado ali na estrada de Damasco. E naquela confrontação com Jesus, ele se convenceu dos seus pecados. E quando, pela graça de Deus, ele foi levado a ver e a saber quem era Jesus, aí sim, ele se tornou um cristão. Basta você ler Atos capítulo 9, verso 1 ao 9, você vai lembrar desse trecho da conversão do apóstolo Paulo. E como Paulo, nós também precisamos, queridos, sim, nós precisamos ser convencidos dos nossos pecados. Mas pastor, eu sou cristão mas Paulo, ele servia ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo desde quando ele nasceu. Mas ele foi confrontado com seus pecados já adulto, assim como nós, mesmo servindo a Cristo, precisamos ser confrontados com os nossos pecados dia após dia. Porque se calarmos os nossos pecados, Salmo 32. Precisamos sim ser convencidos dos nossos pecados dia após dia, e pela graça de Deus, que age todos os dias em nossas vidas, sermos levados a ver e a saber quem é Jesus, para que aí realmente possamos sentir necessidade de Jesus Cristo e saber qual é a nossa real necessidade nele. Pensa comigo. Para criar o universo todo, Deus criou o universo de maneira santa e perfeita. Mas Deus criou esse universo todo de maneira santa e perfeita, debaixo de princípios e leis que regem o universo. E todas essas leis e princípios são de acordo e conforme a vontade, o jeito e o pensamento de Deus. E esses princípios, eles são imutáveis. Mas o que você quer dizer com isso, pastor? Porque assim como existem leis físicas, princípios físicos que regem o mundo físico, existem também princípios e leis que regem o mundo espiritual. Princípios espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. E parece que é isso que muitas pessoas esquecem no seu caminhar com Deus hoje em dia, porque estão cheios de tantas outras coisas e não se veem necessitados de Jesus, que nos leva a ter um relacionamento com Deus verdadeiro. Mas esse relacionamento é governado por princípios não físicos, mas princípios espirituais estabelecidos por Deus. Eu convido você então a refletir comigo, nesse tempo que temos de culto, a relembrar princípios espirituais que regem a nossa caminhada nesta vida, de trabalhos nessa vida, que regem o nosso relacionamento com Deus. Convido você a relembrar, porque já foram
ditos, reditos e cantados, muitas vezes, já na sua adoração, na sua caminhada com Deus. Esses princípios falam sobre o pecado e as consequências do pecado neste mundo. O pecado e as suas consequências. O primeiro princípio que eu quero te lembrar é que nós pecamos. E o nosso pecado, ele nos separa de Deus. Ele afasta de Deus. É um princípio que serve para todo mundo. Todos que vivem essa vida, grandes e pequenos, estão debaixo desta lei, deste princípio. Nós pecamos, e o nosso pecado separa, afasta de Deus. Me permite te lembrar, e se você quiser abrir na sua Bíblia, Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, para você ver esse princípio, lembrar esse princípio. É tão claro. Isaías 59, verso 1 e 2, o profeta lembra ao povo de Israel, mas lembra a nós também a pessoa de Deus, o caráter de Deus, mas o que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Diz assim, Isaías capítulo 59, verso 1 e 2: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Opa, o problema não está em Deus, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Muitas pessoas até brigam com Deus e querem colocar Deus contra a parede. Deus, por que o Senhor não me ouve? Então o Senhor não é Deus? A pessoa está olhando para a pessoa errada, quando não é ouvida por Deus. Ela tem que olhar para ela, porque o texto diz: Deus está olhando, Deus está ouvindo, mas o que tapa os ouvidos de Deus e os olhos de Deus, encobre o rosto de Deus de uma pessoa que clama a Ele, em primeiro lugar é o pecado, são as iniquidades. Olha como o texto do profeta Isaías, no capítulo 59, deixa bem claro que Deus está interessado em nós. O ouvido dele não é surdo. Olha que o texto deixa bem claro que Deus se volta para nós. Ele está olhando, suas mãos não estão guardadas. O problema não está em Deus, mas os nossos pecados é que nos separam de Deus. Mesmo que Deus deseje ter comunhão conosco, caminhar conosco, enquanto houver a barreira do pecado, isso não é possível. Deus, por que o Senhor permite? Mas a questão não é que Deus, a questão é que aquele local, aquele povo, aquela pessoa, ou eu mesmo, estou querendo que Deus caminhe comigo, mas eu estou me colocando longe dele, separado dele. A primeira consequência do pecado na Bíblia é muito clara, é a separação de Deus. Se alguém acha que não peca, porque não, o pecado é roubar, matar, é destruir, até lembra de Satanás. A Bíblia diz que pecado é uma coisa muito mais séria e muito mais vivenciada por este mundo, neste mundo e por nós, do que nós muitas vezes imaginamos. Se alguém acha que não peca, lembra que nós pecamos por fazer o que é errado, mas nós também pecamos em pensar no que é errado. Fazer uma coisa, desenvolver a imaginação e ficar pensando naquilo, não, ninguém está vendo, Deus está vendo, e isso também é pecado. Jesus Cristo uma vez disse: olha, se você achar que cometer adultério é pecado, eis que vos digo, só olhar e desejar, ou seja, na sua mente, já pecou. Pecado é coisa mais séria e muito mais praticável nesse mundo que a gente imagina. Nós pecamos por fazer o que é pecado, por pensar no pecado e desenvolver as imaginações. Nós pecamos por deixar de fazer o que é certo. Se eu sei que fazer isso é correto, é justo, é honesto, e eu deixo de fazer, eu estou pecando. Por isso que a Bíblia diz
lá em Romanos 3:23, que todos pecaram, que todos são pecadores, e todos são carentes, destituídos, vazios da glória de Deus. Se você pensar que Jesus Cristo é a glória de Deus encarnada, então você sente necessidade da glória de Deus? Porque o pecado nos afasta desta glória, nos torna carentes. E quem se sente carente é porque sente necessidade. Todos, sem exceção, são pecadores, é o que a Bíblia diz. Um outro princípio bíblico que nós lembramos aqui é que, separados de Deus, nós estamos mortos espiritualmente. Quando Deus disse para Adão: Adão, no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. E a gente assistiu o filme lá, né? Adão e Eva comeram e ficaram vivos. Não, mas Deus não estava falando da morte física em primeiro lugar. Deus estava falando da morte espiritual, que é a pior morte. Como é que vive um espírito que foi criado para ser eterno, longe da fonte de vida, de amor, de paz, de misericórdia, de saúde, de alegria? Um espírito eterno longe da fonte, desta fonte, é um espírito que vive a vida eterna no inferno. Enquanto então o pecado nos separa de Deus, nós não podemos ter comunhão com Deus. A Bíblia diz, só que isso vai muito mais profundo. Você pode andar neste mundo como que alguém vivo, sem comunhão com Deus, por causa do pecado que separa. Mas se você conseguir olhar muito mais profundo, esta vida, ela não vive. Ela está morta espiritualmente. Como diz Efésios capítulo 2, verso 1: mortos nos seus delitos e pecados. Por causa de delitos e pecados, a pessoa está morta espiritualmente. A segunda consequência do pecado é essa morte espiritual. E toda pessoa que permanece no pecado, ele está condenado à morte espiritual. E essa pode se tornar eterna. Como lemos Deus falando lá em Ezequiel capítulo 18, verso 20, a primeira parte: a alma que pecar, esta morrerá. E aí desenvolve a ideia: o pai, o filho, não receberá o castigo da morte espiritual do pai. O filho não recebe do pai, nem o pai do filho, indicando que é muito mais que a morte física. É uma morte que é responsabilidade do ser pecador e não de outro. Terceiro princípio que quero te lembrar: Deus o ama, Deus te ama, e Deus deseja que você tenha um encontro com Ele. Deus deseja que você tenha comunhão com Ele. O desejo do nosso Criador é que tenhamos comunhão com Ele, comunhão contínua e constante. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. E eu quero frisar esse princípio espiritual, porque muitos falam de um jeito que parece que Deus tem prazer no sofrimento das pessoas, que Deus tem prazer na morte das pessoas. Muitos falam de um jeito que o Covid só veio porque uma escola de samba blasfemou contra Jesus. Desculpa, Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade era blasfemada todos os dias, em todos os lugares deste mundo. Mas porque um dia uma escola de samba, embora não foi desse jeito que falam, mas ali colocou Jesus como derrotado e o diabo vencendo, então Deus mandou essa praga para o mundo. Que falta de leitura bíblica, que falta de conhecimento da vontade de Deus. A Bíblia é muito clara no que Deus diz na palavra dele. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus. É conhecer Jesus,
sentir necessidade de Jesus e buscar como quem tem fome de pão, o pão da vida, como que tem sede, a água da vida eterna que é Jesus. Deus deseja que todos, o texto diz que é desejo de Deus que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Desde o Antigo Testamento, esse desejo divino, ele é dito, ele é declarado. Ezequiel capítulo 18, verso 23, disse Deus: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Ou na versão da Rita ímpio? Ou pecador? Então, quando Deus estava olhando ali o carnaval de 2019, e não foi o carnaval de 2020, pelo que eu me lembro, vendo aquela cena ali, por mais perverso que nós consideremos a situação, Deus está olhando para eles e Deus não está pensando: vou mandar um Covid-19, vou mandar uma praga para destruir todos eles. Não! Deus não está pensando: vou matar. Não! Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Quem está dizendo isso? Deus, por boca do seu profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, verso 32, queridos. Deus falando: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. E aí então vem vou dizer um clamor, mas um brado de alerta para todos: convertei-vos e vivei. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Quarto princípio espiritual que nós vemos, e eu quero lembrar com você nessa manhã, é que por Deus não ter prazer na morte de ninguém, por Deus querer que a nossa comunhão com Ele seja retomada dia após dia, no caminhar dessa vida para a vida eterna, no passar dessa vida, porque essa vida passa, para a vida que não passa, Deus nos dá a solução desse problema que é nosso. Deus nos dá Jesus Cristo. Jesus Cristo é a resposta de Deus ao problema do pecado. Se estamos falando de consequências do pecado, uma das consequências do pecado, que não vem de nós para destruir tudo, mas que vem de Deus, é Jesus Cristo como solução. Jesus, Filho bendito de Deus, veio ao mundo e morreu para pagar o preço dos nossos pecados. E Ele ressuscitou para trazer restauração à vida de todo pecador que nele crê. Romanos capítulo 4, verso 25, diz que Jesus, Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, mas Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Lembra do final do Salmo 32? Que fala que o justo se alegra em Deus, o justo se regozija em Deus, justificados em Deus, em Jesus Cristo. Alegria em Deus. Ele morreu porque somos pecadores, e Ele ressuscitou para que sejamos justificados, justos diante de Deus, e vivamos a alegria da comunhão com Deus. Hoje, todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que arrepende-se de seus pecados e recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, recebe em Jesus perdão dos pecados, passa da morte espiritual para a vida espiritual. Isso é um princípio, uma lei espiritual que acontece exatamente no momento que a pessoa, arrependida de seus pecados, crê em Jesus e o recebe como Senhor e Salvador de sua vida. Pode ser dentro de uma igreja, pode ser no quarto de madrugada sozinho, pode ser no leito do hospital, pode ser no último fôlego de vida, não importa o momento de vida que seja. No exato momento que a pessoa faz isso, ela passa da morte espiritual para a vida espiritual. Ela passa a ter comunhão com Deus, porque a sua comunhão com Deus é restaurada em Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, verso 9, nos dá a ideia desse princípio.
Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não importa onde aconteça isso, serás salvo. Não importa o momento que aconteça isso, serás salvo. Esta pessoa, então, se Deus conceder a ela mais tempo de vida, neste mundo, que nos faz ser cheios de tantas coisas, que é capaz de nos fazer ser insensíveis a Jesus, tanto que podemos não sentir necessidade dele, esta pessoa, você colocar uma coisa em sua mente, dentro dos princípios espirituais, ela não deve mais viver em pecado. Ela deve renunciar ao pecado e tentar viver em novidade de vida. Estou falando das ações dela. Uma novidade de vida do jeito de Deus, conforme a vontade de Deus, naquilo que Deus intentou, pensou para nós e nos revela através da sua palavra. É do jeito que Deus deseja. Nós estamos há 43 dias da Páscoa cristã. Se eu contei errado, me corrija. A Tânia é boa de matemática, pode contar aí. Mas nesses 43 dias que nós estamos caminhando para aquele momento que vamos celebrar, relembrar Jesus Cristo sendo crucificado, morto, sepultado, mas no domingo ressuscitou dos mortos para a nossa justificação. Eu quero, nessa caminhada, começar de hoje, que nós relembramos as consequências do pecado, que são separação de Deus e morte espiritual. Mas nós lembramos também que todo aquele que está arrependido dos seus pecados e deseja ter comunhão com Deus, deseja viver com Deus, existe solução. A solução é que nós precisamos nos arrepender de nossos pecados, crer em Jesus e querer receber Jesus cada dia como Senhor, como Salvador, porque temos necessidade disso. E assim temos comunhão com Deus. Então, a partir de hoje, eu convido você a mantermos um foco e nos preparar para o domingo da ressurreição. Daqui a 43 dias, quando nós vamos celebrar a Páscoa cristã. E nesse caminhar, que o Espírito Santo nos ajude a sentir cada vez mais necessidade de Jesus. Porque quando temos sede, nós buscamos saciar nossa sede. Quando temos necessidade de água, nós buscamos a água. Que tenhamos necessidade da água da vida, que é Jesus, dia após dia. Quando temos fome, necessidade de comida, buscamos comer. Que tenhamos necessidade do pão vivo que desceu do céu, que é Cristo Jesus. Que nessa caminhada o Espírito Santo nos dê essa fome de Jesus, necessidade de Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos encerrar nosso tempo de adoração, de louvor, de oração, intercessões e de meditação. E minha oração é que Deus abra a nossa mente para que vejamos a luz dele sobre as nossas vidas, que conheçamos sim a esperança para a qual ele mesmo nos chamou ainda nesta vida, que saibamos como são maravilhosas as bênçãos que Deus prometeu para a sua igreja enquanto caminho glorifica neste mundo. E como é grande o poder de Deus sobre nossas vidas, que possamos conhecer sim esse poder que cremos que ele existe, que está sobre nós, que esse poder que ressuscitou a Cristo Jesus, o nosso Senhor, e fez Cristo Jesus assentar-se à direita de Deus Pai, que esse poder revista a sua vida, a sua família, a nossa igreja, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um bom domingo e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.